Bom dia, meus queridos. Quero compartilhar aqui nessa manhã uma palavra abençoando o nosso coração, nos edificando, né? Como que buscando o maná nessa manhã, o pão vivo que desceu dos céus. Diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Falando isso, quero dizer que a Escritura fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Observe que até mesmo antes da lei, no momento que Adão peca, existe um momento específico então que Deus, para o pecado de Adão e Eva, ele os cobre com uma pele, a sua nudez é coberta com uma pele de animais. A Bíblia não mostra, mas se foi coberto com uma pele de animais, Deus deu como figura como o pecado de um homem e de uma mulher pudesse ser coberto. Ou seja, houve a necessidade que um animal fosse sacrificado e o seu sangue, então, retirado dele, para que pudesse cobrir aquele pecado. E esse princípio de cobrir o pecado, na verdade, ele vai se encontrar dentro do princípio que nós vamos encontrar nas ordenanças da lei de Moisés, ou lei mosaica, né, que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais ou menos nos 2º, 3º, 4º e 5º. Falando sobre isso, nós podemos ver, se você conhece, se você não conhece, vou fazer uma explicação breve aqui. Tem um momento então que Moisés tem um encontro com Deus e Deus mostra para ele um tabernáculo celestial e diz para ele que ele deve construir um tabernáculo na terra semelhante ao celestial. Então Moisés constrói esse tabernáculo que basicamente tinha na sua entrada, ele tinha um altar de sacrifício, depois ele tinha uma pia, essa parte se chamava de átrio. Então ele entrava no lugar santo, aonde tinha ali, né, os pães que tinham que ser colocados, tinha o altar de incenso e tinha uma lamparina que o fogo, né, ele deveria estar ali sendo colocado óleo para aquela lamparina, que era um candelabro, né, pudesse estar realmente aceso com as suas lâmpadas. E depois tinha um véu, e depois desse véu tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Então, um homem israelita, quando ele pecava, ele chegava então com um animal e confessava o seu pecado, colocando a sua mão sobre a cabeça do animal, como que transferindo o seu pecado. A palavra de Deus diz que esse animal era sacrificado por um sacerdote, que na verdade foi levantado por Deus de uma das tribos dos judeus, que eram 12. Essa tribo era a tribo de Levi. Então, os filhos de Levi foram feitos sacerdotes para ministrarem em favor de toda a nação israelita que pecava, trazia então o seu sacrifício, esse animal, e esse animal então era morto e sacrificando ele então era coberto. Observe que aqui fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, ainda que falando de Adão e ainda que falando de Moisés no tabernáculo, segundo a semelhança do celestial, nós podemos dizer que, como a Escritura no Novo Testamento diz, ali havia apenas como que uma cobertura de pecado, porque a consciência dos homens, ela não era purificada, aperfeiçoada. Mas a palavra de Deus diz que as coisas que foram um modelo das celestiais, aqui na terra, o sangue de animais cobria pecado. Mas as coisas que estão lá em cima, ou seja, o tabernáculo que Moisés viu nos céus, ele não é, na verdade, ele não tem as mesmas figuras, ele tem figuras superiores. Então aqui existia um monte de sacerdotes, e diz a Escritura que eles tinham que ser um monte, porque eles mesmo morriam com o passar do tempo, tinham que ser substituídos. E eles tinham que ser um monte,
porque o sangue dos animais só cobria, não tinha o poder de aperfeiçoar o homem, porque a consciência do homem ficava manchada. Mas falando então do tabernáculo celestial, falando então daquele que Moisés viu, que deveria ser copiado aqui, o modelo aqui na terra. Este tem não uma multidão de sacerdote, mas tem o sacerdote, ou o sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo entrou nesse tabernáculo e apresentou diante do Pai o seu próprio sangue. Ele é aquele que vive para interceder por nós. Meus queridos, sem derramamento de sangue não há remissão. E é no derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que deu a sua vida naquela cruz, que temos, quando encontramos Jesus, perdão dos pecados e dos muitos pecados que ficaram para trás. Temos perdão dos pecados hoje, quando continuamos andando na presença de Deus, não lançando fora a nossa esperança. E quando olhamos então para frente, temos também a certeza e a convicção da fidelidade de Deus, de perdoar os nossos pecados que ainda vão vir. Observe que Ele é o autor de uma redenção perfeita, completa, inteira. Ele não precisa apresentar muitas vezes, entrando como entrava no modelo que Moisés criou, segundo a vontade de Deus, muitos sacerdotes e um sumo sacerdote, que todo ano tinha que entrar lá e apresentar-se em favor do povo. A palavra de Deus diz que o Senhor fez um sacrifício e entrou não no tabernáculo feito pelos homens, mas no tabernáculo que está nos céus, apresentando-se então como sumo sacerdote, fazendo um sacrifício excelente, perfeito, imaculado aos olhos do Pai, de maneira que é autor de uma eterna redenção no seu sangue. O sangue de Jesus, ele nos redime do pecado. O sangue de Jesus nos redime das culpas. O sangue de Jesus nos purifica da iniquidade. O sangue de Jesus nos dá a certeza e a segurança que nós podemos nos chegar ao Pai, como aquele que chega com confiança, com convicção, com ousadia, com inteireza de uma fé não em nós, mas colocando os nossos olhos naquilo que Ele fez. Porque quando o fizemos assim, ou fizemos pela fé, eu e você não vimos o Senhor em pessoa, mas nós cremos que Ele morreu na cruz. Nós cremos que Ele diz que vai fazer aquilo que Ele diz que fez e vai continuar fazendo. Ou seja, Ele morreu por nós e Ele vive para interceder por nós. Meus queridos, verdadeiramente, cuidemos para que o inimigo, não bombardeando o nosso coração, venhamos de alguma forma darmos ouvidos às coisas que perecem com a fé ou destroem a fé. Porque é verdade sim que os homens, eles precisam de um intercessor, precisam de um sacerdote. A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E hoje então, vendo e conhecendo a fraqueza do homem, por isso ele se faz também carne, se humilhando nessa posição e se humilhando, como diz a Bíblia, quando morre na cruz, tamanha morte. Ele pode, então, interceder por todos aqueles que, na sua fraqueza, são errados. Observe, meus queridos, que quando o nosso coração se entristece, quando o nosso coração fica compungido por causa de uma falha, de um erro, quando nos abatemos ou quando nos sentimos pesados por ter transgredido, como falamos um outro dia, né? A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Com cuidado devemos ter, porque uma coisa é ter um sentimento como que o pecado me traz tristeza, mas essa tristeza, ela deve ser levada a Deus, e não deve ser o homem morrido, então,
ou acabado na sua tristeza, se afastando de Deus. A verdade é que o Senhor conhece as nossas vidas. Também é verdade que só Ele pode nos aperfeiçoar. Na verdade, nós nascemos porque Ele nos deu a vida, vivemos porque Ele nos sustenta, somos perdoados porque Ele fez o sacrifício para nos perdoar. Na verdade, toda a glória, como diz a Bíblia, pertence ao Senhor. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é aquele que iniciou e vai completar a obra em nossas vidas. Não é à toa que o Senhor diz tantas vezes no livro de Apocalipse: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Mas ele também diz que ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A verdade é que o Senhor é o nosso Redentor. E a redenção dele, o sangue de Jesus, né? Ele tem poder. Jesus disse, o Senhor disse, na verdade, que o sangue de Abel clamava por justiça, mesmo depois de morto. Mas Abel era um homem. Quanto mais o sangue do Filho do Deus vivo, o sangue do próprio Cristo, clama por justiça. Só que é uma justiça que para conosco que estamos em Cristo, uma justiça que nos perdoa, que nos purifica, que nos consola, que nos anima, que nos fortalece. Cuidado, não dá voz para o diabo, não fica dando ouvido para o demônio, dá voz, observe, ouça, né, na orelha direita aqui, ó, a voz do Espírito Santo, levantando, fortalecendo, querendo tirar você do princípio de se afastar do Senhor. O Senhor não te amou, o Senhor te ama, o Senhor nos ama e permanece fiel às suas promessas. Que nunca haja em nós um coração perverso, segundo uma consciência inteira, clara, de se afastar do Deus vivo, e que nunca haja em nós um coração sem entendimento, que por causa da condenação do maligno, venhamos a desprezar o sacrifício de Cristo. Vem cá, cuidado, hein? Se você despreza o sacrifício de Cristo, porque Deus dá testemunho sobre o sacrifício de Cristo, esse pecado é maior do que o pecado que você pode ter feito. Porque quem não crê em Deus faz Deus mentiroso. Meus queridos, Ele morreu por nós e está vivo, à destra do Pai, e intercede por nós. O Senhor é fiel. O Senhor Jesus é fiel. O Senhor permanece fiel e a sua obra é viva. O sangue dele continua clamando por justiça. Louvado seja Deus por tamanha salvação. Cheguemo-nos com o coração confiante, cheguemo-nos com o espírito, ainda que abatido, possamos nos lançar nas misericórdias do Senhor. Você sabia que está escrito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Grande, 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 grande é a sua fidelidade. Alegremo-nos com todas essas promessas e regozijemo-nos, alegrando e animando o nosso coração, para que possamos então podermos viver e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe.